Muito boa tarde, muito obrigada pela, pelo convite que me fizeram para poder estar aqui a partilhar convosco algumas ideias e também algumas experiências no âmbito de um trabalho que há alguns anos, há mais de 10 anos, tenho estado a fazer como membro de uma organização de que vou começar por vos falar um bocadinho, para perceberem depois o que vou dizer também a seguir. Tenho trabalhado com muitos professores que também já conhecem o trabalho do Conselho Português para a Paz e Cooperação, e é nessa qualidade que também vou hoje aqui falar um pouco convosco, neste sentido de uma organização que procura, e vou referir aspectos dos nossos estatutos e da nossa formação efetiva, porque é uma associação que é herdeira do movimento da paz na luta contra o fascismo e o colonialismo e que tem como objetivo contribuir para a mobilização da opinião pública, para a defesa da paz, da segurança, da cooperação internacionais, para a amizade e solidariedade entre os povos, de acordo e de harmonia com o espírito da Carta das Nações Unidas, as suas finalidades, os seus objetivos. Que naturalmente, porque em Portugal houve uma revolução ou que pôs fim ao fascismo e ao colonialismo, de que nós, de luta, de que nos orgulhamos de ser continuadores, nós temos também como base fundamental do nosso trabalho a Constituição da República Portuguesa. E é nessa base que desenvolvemos trabalho com muitas escolas, tendo em conta um dos objetivos, que é a educação para a paz. A educação para a paz, tendo por base aquilo que eu penso que há uma deficiência, aliás, a intervenção da Maria do Céu Pires, que agradeço, lançou as bases já fundamentais e eu não quero repetir algumas coisas que já disse, porque me enquadro nesse trabalho e o Conselho Português para a Paz e Cooperação enquadra-se nessa perspectiva da defesa da cidadania, da promoção da democracia participativa, mas também, claro, da defesa da paz, o que pressupõe o cumprimento dos direitos humanos e de outros direitos fundamentais que a nossa Constituição da República Portuguesa consagra. E o Conselho Português para a Paz e Cooperação, ainda com base nos seus princípios e enquanto organismo democrático de opinião pública, esforça-se por realizar a mais larga convergência na ação entre os portugueses empenhados na defesa da paz. E é também nessa área que temos vindo a realizar, em conjunto com muitas outras organizações, incluindo a FENPROF, encontros pela paz. Houve 2 encontros pela paz, um que decorreu há quase 4 anos, porque a pandemia dificultou a realização depois do segundo, mas o segundo encontro pela paz foi o ano passado, em junho, em Setúbal, no dia 5 de junho, e teve uma participação, enfim, no Luísa Todi, com intervenções durante todo o dia, de diferentes organizações, cerca de 90 organizações fizeram-se representar, organizações, instituições, desde autarquias, associações, sindicatos, naturalmente professores, muitas pessoas empenhadas na promoção e defesa da paz, da cidadania, da democracia. Organizações também
como Locke, como a ação trabalha na defesa e promoção dos migrantes, a obra católica que age nessa área, enfim, diferentes organizações que participaram neste encontro, cuja realização decorreram intervenções que estão agora a ser recolhidas num livro que vai sair brevemente, como aconteceu com o primeiro encontro, e onde também os temas da educação para a paz estiveram muito presentes e os temas que Maria do Céu Pires aqui referiu. Mas nós mantemos também ao longo do ano 3 outras áreas muito importantes. Uma que é a área da cultura da paz. E nesse contexto realizamos concertos pela paz há muitos anos e em diferentes zonas do país. Novamente a pandemia dificultou a sua realização o ano passado, mesmo assim conseguimos realizar ainda no Porto e em Gaia, mesmo ano passado. Este ano temos já um realizado em Viana do Castelo. Durante o mês de março teremos em Gondomar e no Porto. Durante o mês de maio teremos em Vila Nova de Gaia e em Lisboa. Estamos a programar também para Coimbra, onde já fizemos noutros anos, e para Matosinhos, onde também já fizemos noutros anos. O que são estes concertos pela paz? São concertos, naturalmente, que reúnem as intervenções de muitos jovens de escolas artísticas, e por isso eu estou aqui também a tentar demonstrar como é possível envolver em ações que visam objetivos constitucionais, a defesa da paz, e a educação e a cultura para a paz, envolvendo escolas artísticas, desde o bailado à música, até e de crianças, jovens, adultos, naturalmente associações que também trabalham nestas áreas do teatro, da música, da dança, enfim, das mais diversas artes performativas que participam nesses concertos. Dessa forma, digamos, divulgar princípios fundamentais de cidadania, de promoção da paz, de entreajuda, de solidariedade, porque 2 pontos importantes destes concertos: ninguém paga a ninguém, ou seja, todos que lá vão o fazem naturalmente, solidariamente. E quem assiste também não paga para assistir. Isto demonstra que é possível, cada um dando um bocadinho do seu melhor, tornar o mundo um pouco melhor. E são, digamos, práticas de como se pode avançar na solidariedade, na entreajuda, na colaboração, e dessa forma construir soluções bonitas de que todos gostam. Mas fazemos-lo igualmente na área das artes plásticas, com exposições em que artistas participam, artistas que se envolvem na defesa e promoção da paz, da denúncia dos problemas da guerra, do drama dos refugiados, enfim, das mais diversas áreas que põem em causa a paz. Mas, igualmente, com escolas, trabalhamos também, levando temas às escolas, através de exposições que o próprio Conselho Português para a Paz e Cooperação tem, com painéis que são facilmente em lona, facilmente mobilizados, com palestras, mas igualmente procurando que professores se envolvam, e muitos se têm envolvido,
depois em trabalhos com os alunos, seja na pintura ou na escultura, enfim, em várias formas de arte, até na música, até na poesia, e depois realizando exposições nas escolas ou fora das escolas com estes trabalhos, e até publicando livros. Temos por exemplo, com escolas do Porto, temos um livro de poemas realizados por alunos das escolas do Porto sobre a paz. Por exemplo, temos postais de diversas escolas que são o resultado de exposições de trabalhos desenvolvidos nas salas de aula com os professores e com os alunos, que depois foram expostos, por exemplo, mais que uma vez, no átrio do Rivoli, quando se realizavam concertos, havia uma exposição dos trabalhos dos meninos das escolas. Nos 2 últimos anos isso não foi possível, pelas razões que todos conhecemos. Mas também levando à rua essas crianças, esses jovens, com os trabalhos nas escolas. Antes da pandemia, já lá vão 2 anos e meio, em Vila Nova de Gaia, fizemos no fim do ano letivo um desfile pela paz, com crianças, professores das escolas, que trabalharam, enfim, que trabalharam placá, que trabalharam lonas, que trabalharam música, que trabalharam pinturas e que desfilaram até à Câmara, a sua praça, e depois lá se desenvolveram algumas dessas iniciativas também com eles. Ou seja, formas que ajudam a desenvolver com as crianças e com os jovens nas escolas e fora das escolas. Estamos aqui a falar de diferentes intervenções e em diferentes meios que podem possibilitar uma maior sensibilização para estas questões que nos preocupam, da entreajuda, da solidariedade, do respeito pelos outros. Normalmente estas atividades têm também palestras pelo meio, em que chamamos a atenção para alguns artigos e comentamos da nossa própria Constituição da República Portuguesa. Por exemplo, desde logo o artigo 2º, de que eu já falei há pouco, quando afirmamos que o nosso país é um Estado de Direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democrática, no respeito e na garantia da efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. E eu sublinho esta parte da democracia participativa, porque os exemplos que já dei, e muitos outros que poderíamos dar, visam esse objetivo também da democracia participativa, de cada um sentir que está a participar no pouco que pode, mas que é muito importante para ajudar a um mundo melhor, mais agradável, mais justo, mais fraterno, enfim, cada um dando aquilo que pode para que isso aconteça. Eu penso que também a própria escola pode ajudar a desenvolver esta democracia participativa, naturalmente não apenas com estas atividades que estou a falar, mas até na própria forma de organização, desde a turma até à participação dos jovens, dos alunos, dos jovens e das jovens na própria organização da escola. E dizer-lhes que a Constituição da República Portuguesa também defende isso. Se formos ver alguns dos artigos que estão na nossa Constituição sobre
educação, cultura, ciência, ensino e participação democrática no ensino, isso é dito claramente. E eu acho que essa experiência também pode ser feita com os jovens, os professores e alunos têm o direito de participar na gestão democrática das escolas. Isso está no artigo 77, no ponto 1, como é que é feito nas próprias escolas. Claro que depois é dito, a lei regula as formas de participação das associações de professores, de alunos, de pais, etc. Aquilo que todos os professores conhecem e sabem como se organizam nas escolas e o que é que a legislação diz sobre o assunto. Mas ainda um aspecto que gostava de referir e que nós também fazemos muitas vezes, o artigo 13º, quando nos fala do princípio da igualdade para demonstrar que todos têm a mesma dignidade social, são iguais perante a lei, mas simultaneamente também são diferentes. No entanto, mesmo sendo diferentes, ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da ascendência, do sexo, da raça, da língua, do território de origem, da religião, das convicções político-ideológicas, da instrução, da situação económica, da condição social ou orientação sexual. E este artigo permite um desenvolvimento imenso na escola para que os nossos jovens, crianças e jovens, sintam como sendo diferentes, são iguais perante a lei e isso lhes dá a garantia de que devem ser tratados como tal. Nós procuramos ainda também, com o nosso trabalho, designadamente junto às escolas, mas não só, desenvolver a solidariedade entre o povo português e outros povos, em luta pela democracia e pelo progresso social. E, naturalmente, porque somos o Conselho Português para a Paz e Cooperação, promover ações em favor de uma política externa independente e ativa, de cooperação e amizade com todos os povos, de segurança coletiva e de desarmamento em todo o mundo. E, nesse sentido, nós damos particular importância ao artigo 7º da Constituição da República Portuguesa e desenvolvemos em várias das nossas exposições diferentes temas que abordam esta questão. Eu vou só referir, porque devo estar quase com o tempo gasto, vou só referir 3 breves notas. Uma que diz, e o artigo 7º, Portugal se rege nas relações internacionais pelos princípios da independência nacional, no respeito dos direitos do homem, dos direitos dos povos, da igualdade entre os Estados, da solução pacífica dos conflitos internacionais, da não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados e da cooperação com todos os outros povos para a emancipação e o progresso da humanidade. E é nesta base que, por exemplo, nós temos exposições com 10 painéis cada uma sobre a Primeira Grande Guerra e sobre a Segunda Grande Guerra. Para quê? Para demonstrar muito obrigada, 5 minutos, para demonstrar como quando não se cumprem estes princípios que a nossa Constituição da República acolhe e que também está nos princípios da Carta das Nações Unidas, porque a Constituição da República Portuguesa de 1976 vai, no dia 2 de abril, vamos comemorar a sua existência. Para os jovens isto é muito importante porque julgam que sempre foi assim e não foi, e portanto o tempo anterior estes princípios não eram respeitados, e mesmo quando hoje não se respeitam no plano internacional,
as consequências foram as guerras e continuam a ser, infelizmente. E por isso, criar e defender, criar um espírito e uma cultura de paz, uma educação para a paz e naturalmente defender e promover a paz, pressupõe demonstrar as consequências da guerra. E pressupõe também referir que estes princípios fundamentais devem ser respeitados. E depois dizer ainda que o artigo 2º, o ponto 2 do artigo 7º, refere que Portugal preconiza a abolição do imperialismo, do colonialismo e de quaisquer outras formas de agressão, domínio e exploração nas relações entre os povos, bem como o desarmamento geral, simultâneo e controlado, a dissolução dos blocos político-militares e o estabelecimento de um sistema de segurança coletiva com vista à criação de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a justiça nas relações entre os povos. E é neste campo também que nós até lançámos há 15 dias uma nova petição para que Portugal, por exemplo, assine e ratifique o Tratado de Proibição das Armas Nucleares, que foi aprovado no âmbito das Nações Unidas em 2017, já foi assinado por muitas dezenas de países. O primeiro país até a assinar foi Santa Sé, o Vaticano. Hoje já entrou em vigor, porque nos termos da direito internacional, quando tem mais de 50 assinaturas, entra em vigor, mas Portugal ainda não assinou nem ratificou. Apesar da nossa Constituição dizer aquilo que eu acabei de ler, que é exatamente a defesa de que Portugal o deve assinar e o deve ratificar. Portanto, lançámos essa petição há dias. Nós já tivemos uma há uns anos atrás, mas como agora vamos ter uma Assembleia da República nova, lançamos uma nova petição e também temos uma exposição sobre o que é o nuclear e as armas nucleares, e também sobre este tratado aprovado no âmbito da ONU e que naturalmente tem como essa petição, convidando-vos a todos a assinar, está online, mas também pode ser por escrito. Por último, dizer que ainda há um outro artigo importante aqui. Portugal reconhece o direito dos povos à autodeterminação e independência e ao desenvolvimento, bem como o direito à insurreição contra todas as formas de opressão. E eu creio que com tudo isto, eu, de certo modo, continuei um pouco a intervenção sem a conhecer da Maria do Céu Pires, porque com estas ações que desenvolvemos, nós procuramos desenvolver um espírito crítico, dar a conhecer aspectos centrais da nossa legislação, da nossa lei de bases, que é a Constituição da República Portuguesa, para, a partir daí, levar os nossos jovens a terem não só esse espírito crítico, como participativo, como reivindicativo do cumprimento daquilo que é a lei de bases a lei de bases de Portugal, a Constituição da República Portuguesa. Agradeço-vos imenso esta possibilidade de aqui poder falar convosco e pronto, fico à disposição. Também o Conselho Português para a Paz e Cooperação fica à vossa disposição para a continuação desta atividade. Muito obrigada.